As Guianas estão sugando como um canudinho o petróleo da costa equatorial brasileira. Então, de fato, o problema é de soberania. O IBAMA não facilita e nem dificulta. Mas é um escândalo, né? Crise na esquerda. Subserviência de Lula tem gerado lavação de roupa suja entre a esquerda. Olá, amigos do canal Vista Pátria, eu sou a Débora. Lula está agindo contra os interesses nacionais. Como os Estados Unidos e os globalistas europeus tiraram Lula da cadeia para barrar o Bolsonaro, Lula tem que fazer tudo o que interessa aos Estados Unidos e aos europeus. Com isso, o Brasil está ficando para trás na exploração do petróleo na margem equatorial. E ontem, o IBAMA vetou novamente a exploração do nosso petróleo. Mas antes de vermos a treta, vamos entender o problema com essa ilustração. As Guianas estão sugando como um canudinho o petróleo da costa equatorial brasileira. Enquanto a burocracia e o IBAMA do nosso país não libera a Petrobras de extrair essa riqueza, a Guiana já se tornou o país com maior crescimento da região e quadruplicou seu PIB. Isso graças a essa grande área petrolífera que abrange mais de 2.000 quilômetros. O Amapá será o estado mais rico em PIB per capita, pois a maior parte das reservas estão nesse estado. O valor dessa nova fronteira petrolífera é equivalente ou superior à fortuna de Elon Musk. Só para ter uma ideia, a fortuna de Elon Musk é de 257,3 bilhões de dólares. E o governo brasileiro estima que os recursos dessa área devem gerar de 200 a 300 bilhões de dólares, que daria mais de R$1 trilhão. Mas essa conta talvez não esteja correta. Especialistas calculam que o valor seja muito maior, e dependa de quando o Brasil começará a explorar esse petróleo. Então qual é o problema? A Guiana está a todo vapor, extraindo petróleo da mesma área brasileira, pois é uma imensa reserva, e não somente petróleo, há também reservas de gás. Várias empresas americanas e chinesas estão usufruindo dessa área, já que a Guiana não tem tecnologia para explorar o petróleo a grandes profundidades. Até 2027 a produção de petróleo no pré-sal diminuirá bastante. Vai requerer usar outra fonte para que a gasolina e o diesel não aumente tanto, a ponto do Brasil importar esses produtos. Mas enquanto a produção na margem equatorial não acontece, as Guianas estão com canudinhos sugando uma riqueza que poderia mudar a realidade dessa região brasileira. Esse é o problema. Estão roubando o nosso petróleo. O IBAMA não facilita e nem dificulta. E o Ministério do Meio Ambiente respeita, do ponto de vista técnico, aquilo que são os procedimentos devidamente instruídos com base na boa gestão pública. Detalhes técnicos, né? Sei. Olha o videozinho aí do Greenpeace fazendo lobby. A biodiversidade da margem equatorial brasileira também é uma fonte de renda e alimento para milhares de brasileiros que vivem no norte do país. Ao continuar investindo no modelo ultrapassado do petróleo, extremamente nocivo ao meio ambiente, tudo isso está sob ameaça. Método ultrapassado para o Brasil, né? Mas os franceses, americanos e ingleses podem nos roubar literalmente sugando as nossas riquezas. Os nossos irmãos da Guiana estão literalmente chupando de canudinho, se é que a gente tem ali naquele primeiro trecho do Amapá, porque já se descobriu que tem no Rio Grande do Norte. Eles estão chupando de canudinho as riquezas do Brasil. Agora vamos ver a briga interna da esquerda, o barraco, a treta, mas logo depois do recado que eu tenho para você. Conforme os anos passam, os efeitos da idade ficam mais visíveis. Nem todo mundo pode pagar os caros tratamentos estéticos como o Botox, mas com o Regenere você terá acesso a muitos desses ingredientes de tratamentos de beleza em um único composto. A forma de aplicação é sublingual, o que acelera a absorção pelo nosso corpo. Com uma aplicação de 12 gotas por dia, você terá acesso a vitamina K2, transresveratrol, ácido hialurônico, verisol e retinol, o que vai te proporcionar uma excelente hidratação e vai ajudar a clarear as manchas da sua pele, além de devolver a firmeza e elasticidade da sua pele, combatendo sinais de expressão e o bigodinho chinês. O Regenere é um suplemento natural aprovado pela RDC 240 da Anvisa. Tem frete grátis e pode ser pago com cartão, boleto ou Pix. O link para a compra está no primeiro comentário. Faltam 2 dias para acabar a promoção de 60% de desconto. Corre lá enquanto é tempo. Vejam que até o Brasil 247
Os maiores puxadores de saco do Lula desceram a lenha. Mas é um escândalo, né? 2 anos, com o governo Lula, com praticamente 2 anos aí concluídos, o IBAMA não concede uma autorização para a Petrobras, não é nem explorar o petróleo da margem equatorial, é pesquisar para saber se tem petróleo lá, usando argumentos falsos, argumentos falaciosos. Lembrando que a ExxonMobil está explorando horrores de petróleo na Guiana e no Sul. O imperialismo está agindo pesadamente para barrar o desenvolvimento brasileiro, e isso não pode acontecer. Quer dizer, o presidente Lula sempre teve compromisso com a Petrobras, com o desenvolvimento nacional, com o progresso, né, da questão industrial, energética, e o Brasil não vai a lugar nenhum se não tiver energia. O presidente Lula prometeu várias coisas em relação à Petrobras: reduzir os dividendos, ampliar os investimentos, usar os recursos do petróleo para fazer a transição energética. E se o Brasil não puder explorar a margem equatorial, que é na região lá do Amapá, e que não é Foz do Amazonas, todo mundo que fala Foz do Amazonas é inimigo do Brasil e do desenvolvimento nacional. Isso vale para a Folha de São Paulo, para o Valor Econômico. Aquela região está a 500 quilômetros da Foz do Amazonas, né? Isso é um lobby internacional para impedir o desenvolvimento brasileiro. Se o Brasil não puder explorar os seus recursos, o Brasil será condenado a ser um país subdesenvolvido. Qual é o projeto do imperialismo para o Brasil? É manter o Brasil subdesenvolvido. É exatamente para isso que existe o imperialismo, para que países emergentes sejam sempre emergentes. Então é um escândalo completo. Eu espero que o presidente Lula hoje consiga arbitrar essa questão. Ele tem uma reunião com a Magda Chambriard, que é a presidenta da Petrobras, que certamente vai dizer isso. A semana passada, a diretora de exploração da Petrobras fez um alerta importante. Se o Brasil não puder explorar essas suas reservas, o Brasil vai importar petróleo novamente a partir de 2030. Queria que as pessoas se lembrassem do que é importar petróleo. A década de 70, quando o Brasil não produzia petróleo ainda, você teve o choque do petróleo, o petróleo ficou extremamente caro, parou a indústria brasileira, o Brasil mergulhou na crise da dívida, hiperinflação. Se as pessoas querem isso de volta, palmas para o IBAMA. Parabéns ao IBAMA. O Brasil pode voltar ao colapso econômico. Se o Brasil quer se reindustrializar, se desenvolver, etc. e tal, ele precisa da Petrobras, ele precisa explorar as suas riquezas. Aliás, quem agradece por esse parecer do IBAMA é a ExxonMobil. A Exxon já produz mais de 500 mil barris de petróleo por dia na Guiana, do lado do Amapá. Até o presidente da Shell, que está em Londres também, participei do mesmo evento em que ele está dizendo: o Brasil corre o risco de voltar a ser um importador de petróleo. A Shell é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, atrás da Petrobras, e também está fazendo esse alerta. Se as pessoas acham que o Brasil tem que viver, né, tem que ir para o ecossocialismo, então tem que aplaudir o IBAMA. Se as pessoas querem um Brasil rico, próspero, desenvolvido, o Lula tem que tomar uma decisão. Para você ver que tempos estranhos estamos vivendo, hein? Até esquerdista falando verdades. Mas se você acha que parou por aí, tem mais. Normas, o meio ambiente e os órgãos ambientais proíbem a produção de alimentos. O estado do Amapá inteiro tem menos terras destinadas à agricultura do que o município de São Paulo ou qualquer município do estado de São Paulo. Então isso é uma coisa inacreditável. E agora o IBAMA provou que quem manda de fato é ele, ou seja, é uma autarquia, porque não é nem um ministério, é uma autarquia do governo federal, proíbe o usufruto dessa riqueza numa região muito pobre. E o governo federal, o presidente da República, que segundo se ouve ou se fala, seria favorável, ou a presidente da Agência Nacional do Petróleo, hoje presidente da Petrobras, que também seria favorável, mas quem manda nesse governo é uma corporação, é uma autarquia dirigida por interesses internacionais. Todo mundo sabe que o IBAMA é governado por organizações não governamentais financiadas do exterior há muito tempo, que a FUNAI é dirigida também por interesses internacionais, que o Ministério do Meio Ambiente despache esse Ministério das Populações Indígenas com as embaixadas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos em Brasília. Então, de fato, o problema é de soberania. Nós não temos soberania sobre o nosso território e sobre os nossos recursos naturais. Isso aí que nós estamos vendo é o verdadeiro crime de lesa pátria. Vocês acham que o Macron estava na Amazônia só passeando, né? A Guiana Francesa também é uma beneficiada com essa inação do Brasil. Vejam a quantidade de empresas que estão sugando esse petróleo. É uma verdadeira festa. Enquanto isso, o Brasil é o único que não explora porque o IBAMA da Marina Silva não deixa. Estão nos bloqueando para favorecer França, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, entre outros. Isso deveria ser um dos principais temas de quem se considera patriota. Os interesses da pátria estão sendo ultrajados por um presidente que sabota o país. O Brasil, mais uma vez, agindo como colônia.
A direita precisa acordar para isso. O Lula está nu perante seus próprios apoiadores. Está na hora da direita bater nesse tema. Lula vendeu o Brasil em troca de ser fantoche na presidência. Os deputados da direita vão cobrar ou agir para os interesses da ExxonMobil, Shell e companhia. E isso vai mudar a vida do povo do Norte e do Nordeste. E também o progresso do Brasil. Gente, esse assunto é muito complexo e tem muitos erros nessa discussão. Primeiro equívoco, a foz do Amazonas fica em Marajó e a exploração de petróleo, se aprovada, seria a quase 500 quilômetros de distância em águas profundas. Tem risco de acidente, de vazamento? Tem. Por isso que precisa avançar com os estudos. Só que os técnicos do IBAMA não querem aprovar nem a licença para testar a segurança do projeto. Investimentos nessa região, feitos com responsabilidade, poderiam transformar a vida de milhões de pessoas que vivem no norte do país. E um outro ponto importantíssimo: se o Brasil virar as costas para essa fonte de energia e de dinheiro, não significa que o lugar vai ficar intocado, protegido de qualquer risco ambiental. Petróleo, muito petróleo, já é retirado dessa mesma região, jorrando para a economia de um país vizinho, a Guiana. Em 2027, as reservas do pré-sal vão saturar. A gasolina vai disparar. E enquanto mantém manifestantes como presos políticos, os verdadeiros lesa-pátria ainda estão no poder. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no nosso canal e deixe o seu like. Pessoal, vou lançar uma ideia aqui e vamos ver se vai funcionar. Já que não temos o superchat, porque eu não tenho tempo de fazer lives, vocês sabem disso, vou propor aqui, como modo experimental, uma forma da gente criar uma interação. Quem quiser mandar uma pergunta para ser respondida no final do vídeo seguinte, ou talvez um comentário, é só mandar um valeu a partir de 25 e eu vou ler e responder aqui para você no vídeo seguinte. O maior valeu a gente vai responder no vídeo seguinte. Ou se houver empate, né, no caso de valores iguais aí do valeu, a gente vê qual é a melhor pergunta e responde para você. Aí a gente vê se lê os dois, ou vamos experimentar para ver como é que vai ser essa semana, tá? Vocês entenderam? É uma experiência. Se der certo, a gente continua. Se não der também, vocês podem dar sugestões, já que eu realmente, pessoal, não tenho tempo de fazer live. Vocês pedem para fazer live, mas eu não tenho como. É muita coisa, não tenho como. Eu sou dona de casa e ainda faço o trabalho do meu marido porque ele não pode fazer. Mas se você também quiser só apoiar o nosso trabalho, você pode fazer através do Pix ou de satoshis. Para os satoshis, o QR Code está aí na tela. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que me assistiram até aqui e até a próxima. Tchau, tchau!